O que somos nós, se não ilhas de consciência num vasto oceano do desconhecido? Cada um de nós se percebe como uma entidade separada, um eu encapsulado em pele e osso, vivendo uma vida linear do nascimento à morte. Esta é a superfície. Esta é a consciência do ego. Mas assim como uma ilha não é apenas o que vemos acima da água, mas sim o pico de uma montanha submersa conectada ao próprio leito do oceano, também a nossa psique individual está conectada a uma base vasta, profunda e ancestral. Esta exploração não é para os fracos de coração. É uma jornada ao Mysterium Magnum, ao grande mistério. Começamos onde meu próprio mestre Freud parou. Freud nos deu o mapa do porão da casa, o inconsciente pessoal. Ele o via como um repositório de desejos reprimidos, traumas infantis, o material recalcado que borbulha e perturba a sala de estar da nossa consciência. E ele estava correto, mas sua visão era incompleta. Em meus estudos, em meu trabalho com pacientes e em minha própria e perigosa descida ao abismo da minha alma, percebi algo mais. Havia imagens, medos e padrões que não pertenciam ao indivíduo. Eram universais. Um paciente que nunca havia tido contato com a mitologia antiga sonhava com símbolos que eu só encontrara em papiros egípcios ou textos alquímicos. Como isso era possível? A resposta não estava no porão pessoal, mas nos próprios alicerces da casa. Sob o inconsciente pessoal, existe um segundo sistema psíquico, de natureza coletiva, universal e impessoal, idêntico em todos os indivíduos. Este inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente. Ele é herdado. Ele consiste em formas pré-existentes, os arquétipos. Esta não é uma teoria metafísica no sentido vago. É uma hipótese empírica, baseada na observação de que padrões idênticos emergem espontaneamente em mentes separadas por continentes e milênios. A ideia de que somos unidades isoladas é, talvez, a maior ilusão do ego. Estamos mergulhados num oceano psíquico que nos une. Se esta investigação sobre as fundações da sua própria mente já começa a ressoar, considere inscrever-se, pois esta é apenas a primeira camada que estamos descascando. Esta internet espiritual, como a chamamos hoje, não foi inventada. Foi descoberta. Ela sempre esteve lá, zunindo sob o silêncio de nossas vidas conscientes, esperando que desenvolvêssemos a linguagem para descrevê-la. E a linguagem que ela fala não é a lógica do dia, mas o símbolo da noite. Para provar a existência de algo tão vasto, não podemos usar os instrumentos da física, devemos usar os instrumentos da psique, a mitologia, a religião comparada, a análise dos sonhos. Onde encontramos a evidência dessa rede coletiva? Nós a encontramos nos mitos. Se o inconsciente coletivo é o sistema operacional, os mitos são as histórias que esse sistema conta a si mesmo. Porque a narrativa do herói, o nascimento humilde, o chamado à aventura, a recusa, a ajuda sobrenatural, a travessia do limiar, os testes, a morte e a ressurreição, aparece no Egito Antigo, nas lendas gregas, nos contos de fadas europeus e até mesmo nos roteiros de Hollywood de hoje, não é porque os roteiristas copiaram uns dos outros. É porque eles copiaram da mesma fonte. Eles se conectaram, conscientemente ou não, a esse repositório arquetípico. O dragão que guarda o tesouro não é um réptil literal. É a imagem primordial da sombra, do aspecto terrível e devorador da grande mãe, ou da ganância do ego que deve ser confrontada para que o tesouro da individuação seja alcançado. Quando um aborígene australiano pinta seu tempo do sonho, e um monge medieval ilumina um manuscrito com um ouroboros, a serpente que morde a própria cauda, eles estão ambos acessando o mesmo servidor. Estão lendo dados do mesmo disco rígido ancestral. Essas imagens são a interface gráfica do inconsciente coletivo. Elas são a forma como a psique profunda se comunica conosco. A tragédia do homem moderno é que ele racionalizou esses mitos até a morte. Ele os vê como histórias infantis ou explicações pré-científicas do mundo. Ele perdeu a chave. Ele se tornou literal. Ao fazer isso, ele não destruiu os deuses. Ele simplesmente os internalizou, onde eles agora se manifestam como neuroses, ansiedades e uma sensação avassaladora de falta de sentido. Estamos famintos por significado porque esquecemos a linguagem da alma, e a linguagem da alma é o símbolo.
O que estamos fazendo aqui, juntos, é reaprender esse idioma. É um trabalho essencial. Se você sente a importância de resgatar essa linguagem, apoie esta jornada com o seu like, para que possamos continuar a traduzir esses ecos ancestrais. Mas o que são exatamente esses padrões? Eu os chamo de arquétipos. Esta é a pedra angular de todo o edifício. Os arquétipos não são ideias herdadas. São disposições herdadas para produzir ideias semelhantes. São possibilidades de representação. Pense neles não como uma imagem específica, mas como o negativo de uma fotografia, que só se torna visível quando exposto à luz da experiência individual. Ou, usando nossa metáfora moderna, eles são o software residente, os aplicativos pré-instalados na psique humana. Você nasce com o aplicativo Mãe. Ele não contém a imagem da sua mãe específica, mas contém a potencialidade de toda a experiência da maternidade, a nutrição, o cuidado, mas também o aspecto devorador, a mãe terrível. A sua experiência pessoal com sua mãe biológica irá preencher esse arquétipo, colorindo-o, mas a estrutura básica já estava lá. Temos o arquétipo do sábio ancião, do trickster, o trapaceiro, o Loki, o coiote, do herói, da grande mãe, do pai. E mais profundamente temos os arquétipos que estruturam a própria personalidade, a persona, a sombra, a ânima, animus, e no centro de tudo, o self, o si mesmo. Esses arquétipos são centros de energia autônomos. Eles não estão sob o controle do ego. Eles agem sobre nós. Quando você se apaixona perdidamente, não é o seu ego que decide. É a projeção do seu arquétipo interior da ânima ou animus sobre outra pessoa. Quando você é tomado por uma raiva irracional, é a sombra que tomou o controle. O homem antigo não dizia, estou com raiva. Ele dizia, um Deus me possuiu. Ele estava psicologicamente mais correto do que nós. Ele entendia que forças maiores que o seu eu consciente estavam em jogo. Reconhecer esses softwares rodando em segundo plano é o primeiro passo para a verdadeira liberdade psicológica. É a diferença entre ser um peão movido por forças invisíveis e tornar-se um co-criador consciente da sua própria vida. Qual arquétipo você sente que é mais ativo em sua vida neste momento? Reflita sobre isso e, se ousar, compartilhe sua percepção nos comentários. É um exercício poderoso de autoconhecimento. Vamos analisar os 2 primeiros arquétipos com os quais nos deparamos em nossa jornada de autoconhecimento: a persona e a sombra. Eles são como a página inicial e o código-fonte oculto da nossa internet pessoal. A persona é a sua interface de usuário. É a máscara que você apresenta ao mundo. O nome vem das máscaras usadas pelos atores no teatro romano. É o eu que você quer que os outros vejam. É o seu perfil de mídia social, o seu papel profissional, a sua identidade como bom filho ou rebelde. Não há nada de inerentemente errado com a persona. Precisamos dela para navegar na sociedade. O perigo surge quando nos identificamos completamente com a máscara, quando o ator esquece que está atuando e acredita ser o papel. Ele se torna superficial, uma casca vazia, alienado de seu verdadeiro eu. Ele vive para a aprovação externa, para os likes sociais, e se esquece da profundidade que existe por trás da fachada. E o que existe imediatamente por trás dessa fachada brilhante? A sombra. A sombra é tudo aquilo que reprimimos, tudo o que julgamos ser inaceitável em nós mesmos para caber na persona. É o nosso lado escuro, nosso Dr. Jekyll. Contém nossa inveja, nossa ganância, nossa raiva, nossa sexualidade reprimida, nossa preguiça. É o data center oculto de tudo o que consideramos inferior, primitivo e embaraçoso. A sociedade e nossa educação nos ensinam a esconder a sombra, a trancá-la no porão. Mas como Freud bem sabia, o que é reprimido não desaparece. Apenas ganha poder nas trevas. A sombra, quando não integrada, não é controlada por nós. Ela nos controla. Ela é projetada. Vemos nos outros exatamente aquilo que não suportamos em nós mesmos. O político que prega a moralidade e é pego em um escândalo, o vizinho que reclama da desonestidade alheia enquanto sonega impostos, isso é a sombra em ação. O trabalho da individuação, a verdadeira jornada espiritual, não é derrotar a sombra, mas integrá-la.
É descer ao porão com uma lanterna e reconhecer o que está lá. É aceitar que você não é apenas o perfil brilhante, você é também o código caótico por trás dele. Isso é o que chamo de o encontro com a sombra. É um trabalho difícil, humilhante, mas absolutamente necessário. Sem ele, permanecemos crianças psicológicas, divididas e hipócritas. Se a persona é a máscara externa e a sombra é o oposto reprimido do mesmo sexo, o que encontramos quando vamos ainda mais fundo? Encontramos a contrassexualidade interna, a anima e o animus. A psique, em sua busca pela totalidade, pela completude, é andrógina. Cada homem carrega dentro de si uma imagem arquetípica do feminino, a anima. Cada mulher carrega uma imagem arquetípica do masculino, o animus. Este não é um conceito sobre orientação sexual, é sobre a energia psíquica. A anima no homem é a sua conexão com o sentimento, com a intuição, com o mundo interior, com a receptividade. É a sua alma no sentido poético. Quando um homem reprime sua ânima, ele se torna excessivamente racional, rígido, emocionalmente árido, ou, inversamente, é possuído por humores sombrios e sentimentos infantis. Uma ânima negativa. Ele projeta sua anima em mulheres reais, buscando nelas a alma que lhe falta, o que leva a relacionamentos de dependência e idealização irreais. O ânimos na mulher é a sua conexão com o logos, com o pensamento estruturado, a assertividade, a palavra, a ação no mundo exterior. Quando uma mulher reprime seu ânimos, ela pode sentir-se passiva, incapaz de articular seus pensamentos, ou, inversamente, ser possuída por opiniões rígidas e argumentos destrutivos, um ânimos negativo. Ela projeta seu ânimos em homens, buscando neles a autoridade ou o poder que ela não reconhece em si mesma. O trabalho aqui é retirar essas projeções. É o homem reconhecer e desenvolver sua própria ânima, tornando-se capaz de sentir profundamente sem ser dominado pelo sentimento. É a mulher reconhecer e desenvolver seu próprio ânimos, tornando-se capaz de pensar com clareza e agir com propósito sem perder sua feminilidade. Esse processo é o que os alquimistas chamavam de conjunctio, o casamento químico. É a união sagrada dos opostos dentro da própria psique. É quando paramos de buscar a outra metade no mundo exterior e começamos a construir a ponte para a nossa totalidade interior. Este é um dos mistérios mais profundos da jornada. Se você já sentiu essa dinâmica de projeção em seus próprios relacionamentos, saiba que você estava tocando diretamente um desses poderosos arquétipos. Agora, se estamos todos conectados por esta vasta rede psíquica, como essa conexão se manifesta no mundo exterior, no mundo dos fatos concretos? A resposta é um dos meus conceitos mais incompreendidos e talvez o mais importante: sincronicidade. O pensamento ocidental moderno é dominado pela causalidade. A bola de bilhar. A bate na bola B, e B se move. Causa e efeito. Mas a psique não opera apenas pela causalidade. Ela opera também por significado. A sincronicidade é o princípio de conexão acausal. É a ocorrência simultânea de dois eventos que não têm relação causal aparente, mas que são conectados por um significado profundo para a pessoa que os observa. É o glitch significativo na matriz. Você sonha com um amigo que não vê há 20 anos e na manhã seguinte ele telefona. Você está lutando com uma questão existencial profunda, abre um livro aleatoriamente e seus olhos caem exatamente na frase que contém a resposta. A mente racional chama isso de coincidência. E, de fato, muitas coisas são apenas isso, mas a sincronicidade tem uma qualidade luminosa, uma carga emocional que a distingue. É o universo piscando para você. É um momento em que o mundo interior, a psique, o arquétipo ativado, e o mundo exterior, o evento físico, se alinham perfeitamente. Nesses momentos, o véu entre a mente e a matéria parece afinar-se. O inconsciente coletivo, que é fundamentalmente atemporal e aespacial, vaza para a realidade tridimensional. É como se um arquétipo específico fosse ativado em sua psique, digamos, o arquétipo da transformação, e o mundo exterior, como um espelho,
começasse a refletir esse tema de volta para você através de eventos acidentais. Para mim, a sincronicidade era a prova empírica de que a psique e a matéria não são duas coisas separadas, mas dois aspectos diferentes da mesma realidade una. O mundo não é apenas uma máquina de causa e efeito, é um texto vivo, carregado de significado. Aprender a ler esses eventos, não como acidentes, mas como símbolos, é abrir um diálogo direto com o inconsciente coletivo. Se você já vivenciou um desses momentos de sincronicidade profunda, compartilhe essa experiência nos comentários. É fascinante ver como essa internet espiritual se comunica conosco de formas tão pessoais. E onde é que acessamos esse vasto repositório de dados com mais frequência? Onde baixamos os arquivos do inconsciente coletivo? Nos sonhos. Toda noite, quando o ego, o pequeno tirano da nossa mente consciente, adormece, as portas do inconsciente se abrem. Os sonhos são a via regia, a estrada real, não apenas para o inconsciente pessoal, como Freud postulou, mas também para o coletivo. Sim, muitos sonhos são apenas detritos do dia, processando ansiedades, desejos, o que você comeu no jantar. Mas existem outros sonhos, os grandes sonhos. Sonhos que têm uma qualidade luminosa, mítica, que ficam com você por dias, anos ou uma vida inteira. Sonhos que não parecem ser seus. Nesses sonhos, você pode encontrar figuras de sabedoria, o sábio ancião, enfrentar monstros aterrorizantes à sombra, ou realizar jornadas a lugares desconhecidos, a jornada da alma. Essas não são apenas fantasias pessoais. São comunicações diretas do Self, o centro organizador da psique, usando a linguagem universal dos arquétipos. Um sonho de estar nu em público não é apenas sobre vergonha pessoal. É uma manifestação do arquétipo da persona, sobre a discrepância entre sua fachada e sua verdade. Um sonho de uma grande inundação ou de um terremoto pode ser um aviso do inconsciente sobre uma mudança psíquica iminente, uma dissolução do seu atual estado de consciência. Os sonhos são a forma como a psique tenta se autorregular. Eles são compensatórios. Se você vive uma vida excessivamente racional e controlada, seus sonhos serão selvagens, caóticos, passionais, tentando trazer o equilíbrio. Se você vive no caos, seus sonhos podem apresentar mandalas, símbolos de ordem e centro. O problema é que o homem moderno esqueceu como ler essas mensagens. Tratamos os sonhos como lixo psíquico. Mas para os antigos e para mim, os sonhos são a bússola mais confiável que temos para navegar na jornada da individuação. Ignorar seus sonhos é como navegar um oceano à noite sem olhar para as estrelas. Você está à deriva. Aprender a dialogar com seus sonhos é aprender a dialogar com a sabedoria de milênios que reside dentro de você. Vamos então abraçar plenamente a nossa metáfora central, o inconsciente coletivo como a internet espiritual da humanidade. Se a internet, como a conhecemos, é uma rede externa de informações conectando máquinas, o inconsciente coletivo é uma rede interna de significado conectando psiques. A internet armazena dados em servidores. O inconsciente coletivo armazena experiências primordiais em arquétipos. Para acessar a internet, você precisa de um dispositivo e uma conexão. Para acessar o inconsciente coletivo, você precisa da introspecção, da análise dos sonhos, da meditação, da arte. Os vírus na internet corrompem dados. As neuroses na psique são arquétipos que se tornaram destrutivos por não serem integrados. O conteúdo viral na internet é aquilo que toca um acorde emocional universal. Os mitos e contos de fadas são o conteúdo viral original, ressoando por milênios.